Já não é surpresa para ninguém que a Fórmula 1 se tornou um dos eventos esportivos mais assistidos no mundo inteiro e atualmente está ganhando cada vez mais popularidade e fãs ao redor do mundo. Porém, devemos lembrar que as corridas não teriam todo esse charme que conhecemos hoje se não fosse pelas pistas e suas incríveis peculiaridades que deixa tudo ainda mais interessante a cada nova etapa realizada. A Fórmula 1 já esteve em mais de 75 circuitos diferentes, então já tivemos de tudo e mais um pouco. Algumas pistas são lendárias por serem tão desafiadoras, outras por serem únicas em alguns aspectos, outras por serem uma completa loucura correr nelas. Então eu achei interessante trazer aqui para o quadro de curiosidades do canal sobre 8 curiosidades interessantes sobre as pistas que já passaram pela Fórmula 1. E se você quiser que eu continue a trazer mais vídeos de curiosidades a respeito da história da Fórmula 1, considere se inscrever aqui no Expresso F1 para acompanhar as próximas novidades para esse mês, praticamente 6 corridas de agosto. Beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos começar esse vídeo. Número 1. A primeira pista da Fórmula 1. O circuito de Silverstone foi o local onde ocorreu a primeira corrida já realizada na Fórmula 1 lá em 1950. E faz parte dos chamados circuitos permanentes da categoria. O circuito está localizado na região de East Midlands, na Inglaterra, e antigamente esse local era uma pista de aterrissagem e decolagem usada pela Força Aérea Britânica durante os eventos da Segunda Guerra Mundial. Foi então que, aproveitando os resquícios da antiga pista, que o circuito de Silverstone foi inaugurado oficialmente em 1948. Como vocês podem ver, o circuito era bastante diferente com o que temos hoje. Silverstone foi uma pista que esteve presente em praticamente todas as temporadas da Fórmula 1 desde então. Ela passou por dezenas de alterações em seu layout ao decorrer de seus mais de 70 anos, porém a atração principal de Silverstone sempre permaneceu viva até hoje, o de ser uma das pistas mais rápidas e mais divertidas do calendário. É uma das melhores pistas do mundo e, com certeza, sempre terá um lugar especial no automobilismo por ser o lugar que deu vida à primeira corrida da Fórmula 1 oficialmente. Número 2. A pista mais rápida do calendário. O Autódromo Nacional de Monza é um circuito localizado no norte de Milão, na cidade de Monza, na Itália. Assim como Silverstone, é uma das pistas mais longevas do calendário e esteve presente desde 1950 na estreia da Fórmula 1, além de ser uma das pistas mais antigas do mundo, sendo inaugurada em 1922. A principal peculiaridade de Monza é a sua incrível velocidade, graças às suas longas retas que permitem os pilotos manterem velocidade máxima por mais da metade das voltas. E só para vocês terem ideia, Monza possui em sua velocidade média 264 km por hora, logo à frente de Silverstone com 259. E em sua velocidade máxima, Monza consegue atingir os incríveis 362 km por hora. É praticamente um teste de fogo para ver o quanto os motores dos carros conseguem entregar sua potência máxima. Sem dúvida, uma pista lendária. Uma outra curiosidade interessante era que o circuito também tinha um oval externo do circuito, que lembra um pouco o oval de Indianápolis. Porém, ela acabou sendo abandonada depois de um acidente fatal que matou o ex-piloto da Ferrari, Wolfgang von Trips, e mais 14 pessoas durante o GP da Itália de 1961. Hoje, a parte oval do circuito virou um monumento histórico de Monza e também cedia alguns eventos aqui e ali de vez em quando. Com certeza, Monza é uma das pistas mais clássicas do planeta e uma das melhores da Fórmula 1 atualmente. Número 3. A pista mais difícil de vencer. O famoso circuito de rua de Monte Carlo teve a sua estreia em 1929 e é de longe a pista mais curta e também a mais difícil de vencer na Fórmula 1. O circuito é famoso por ser bastante estreito, com curvas bastante apertadas e com elevações que torna tudo ainda mais desafiador para o físico dos pilotos. É por causa desses detalhes que é quase impossível fazer ultrapassagem em Mônaco. Esse é o principal motivo por muitos odiarem aquela corrida, já que os pilotos ficam em um interminável trenzinho que ninguém consegue ultrapassar ninguém. E olha que o Leclerc já tentou fazer isso uma vez, e olha no que deu. Não dá, né? A pista também possui a curva mais lenta do calendário, que não passa de 50 km por hora, que logo após ela entra aquela reta do túnel que chega a registrar 260 km por hora.
Todos esses empecilhos requerem uma habilidade grande dos pilotos quando se trata de controlar o carro, já que a chave para vencer em Mônaco é cravar a pole position. E para isso você tem que ir no limite do limite para ter uma volta perfeita. Porém, um simples errinho pode fazer você dar de cara com o guarda-reio. Mônaco faz parte da tríplice coroa do automobilismo. Não é um título oficial nem nada, mas é um título para pessoas que vencem as 3 corridas mais difíceis do planeta, sendo elas as 24 horas de Le Mans, as 500 milhas de Indianápolis e o GP de Mônaco de Fórmula 1. E a única pessoa que conseguiu conquistar tal proeza foi o bicampeão mundial Graham Hill. Ele inclusive venceu em Mônaco nada menos do que 5 vezes. Porém, Ayrton Senna é o que detém o título de maior vencedor de Mônaco até hoje, com cerca de 6 vitórias. Número 4. A pista com a maior reta. O circuito de Baku, sede do GP do Azerbaijão, estreou no calendário em 2016 e é o segundo maior circuito da Fórmula 1 hoje, com 6,3 km de extensão. Baku detém o título de ter a maior reta da Fórmula 1, com cerca de 2,2 km de pilotos pisando no acelerador sem parar. Nessa reta, os carros conseguem chegar dentro da casa dos 350 km por hora. E olha que estamos falando de um circuito de rua, atingindo esse tipo de velocidade, hein? Número 5. A maior pista do calendário. O circuito de Spa-Francorchamps é uma das pistas mais espetaculares que o mundo já viu na história. Além também dela ser um dos circuitos sede da Fórmula 1 lá em 1950, ao lado de Silverstone e Monza. Inicialmente, Spa não era um circuito permanente. Ele ainda utilizava estradas públicas que passavam por colinas e ele tinha um formato meio triangular, que se estendia por cerca de 15 quilômetros. E era um circuito absurdamente rápido, além de ser um circuito difícil que obrigava os pilotos a fazerem uma pilotagem extremamente rigorosa, o que inevitavelmente elevou o nível de perigo de Spa, já que muitas mortes aconteciam ali. Então, para diminuir o perigo, a pista sofreu várias reformas ao longo das décadas, até que em 1983, Spa foi apresentado com um novo layout que se assemelha muito com o que temos atualmente no calendário da Fórmula 1. Foi nessas reformas que a pista saiu dos seus imensos 15 km para apenas 7 km, o que ainda não tira Spa do topo do ranking da maior pista que ainda está em atividade da Fórmula 1. Número 6. A pista mais alta. O Autódromo Hermanos Rodrigues, localizado dentro do coração da cidade do México, possui cerca de 4,3 km de extensão e fez sua primeira estreia em 1963 e seguiu até 1992. O circuito voltou ao calendário em 2015 com algumas mudanças em seu traçado original. Porém, uma coisa que está fazendo bastante diferença nas corridas atuais da Fórmula 1 é a sua altitude. Ela está a cerca de 2.285 metros acima do mar. Com uma pressão do ar mais baixa, os motores dos carros perdem boa parte do seu rendimento comparado com uma pista de altitude comum, o que deixa um cenário interessante para os carros mais lentos do grid poderem se aproximar dos carros mais velozes caso eles consigam adaptar seus motores para essa condição peculiar, como essa especificamente do Autódromo Hermanos Rodrigues. Número 7. A pista mais perigosa. Nürburgring, localizado na Alemanha, na cidade de Nürburgring, é com certeza uma das invenções mais malucas que o ser humano foi capaz de criar para sediar a corrida de automobilismo da história do planeta. Eu estou falando mais especificamente da asa norte do circuito de Nürburgring, chamada de Nürburgring Nordschleife, também apelidado de Inferno Verde por muitos. É uma pista que contém nada menos do que 22 quilômetros de extensão, com mais de 150 curvas dentro de uma enorme floresta. É praticamente um labirinto dentro da floresta, com curvas rápidas, trechos travados, subidas e descidas sem parar por mais de 6 minutos em uma única volta dentro dessa pista. Amigão, essa é só para quem é nível God do automobilismo. É mesmo, é? No passado, ela costumava sediar eventos de Fórmula 1 lá pela década de 1960.
Porém, a pista é a segunda no ranking de circuitos com maior número de fatalidades da história da Fórmula 1, atrás apenas de Indianápolis. Nürburgring se classifica como mais perigoso do que Indianápolis não por causa do número de mortes, mas por ser um circuito absurdamente grande, o que dificulta o atendimento em caso de acidentes mais graves, além dos trechos serem extremamente rápidos, o que trazem enormes riscos de segurança, já que os pilotos atingiriam com tranquilidade mais de 300 km por hora com quase todos os trechos desse circuito. É tanto que Nordschleife nunca mais sediou corrida de Fórmula 1 desde 1976, depois daquele acidente terrível que quase tirou a vida do Niki Lauda. Porém, o circuito ainda cedia eventos importantes como o Mundial de Endurance, que abriga as 24 horas de Nürburgring. Ela também é bastante utilizada para turismo e para testes de montadoras como os carros alemães como a Mercedes, BMW e entre outras montadoras gigantes. E por último, número 8, a maior pista da história. Se você pensou que Nordschleife era a maior pista que a Fórmula 1 já correu, achou errado, otário! Localizada na Itália, o circuito de Pescara era um circuito de rua que tinha nada menos do que 25,5 km de extensão. Só para vocês terem ideia, ela era 3 km maior do que o Inferno Verde de Nürburgring Nordschleife. Porra! Tudo isso? O circuito passava por várias aldeias e pontos urbanos de Pescara e tinha esse esquisito formato de um triângulo, como vocês podem ver. Também vocês podem ver o porquê era uma pista bastante perigosa quando você percebe que a pista tinha essas duas retas gigantescas em uma pista com 25 km de extensão. Então, para tentar diminuir a velocidade dos carros, foi construída uma pequena chicane artificial para os pilotos pisarem no freio logo na saída da segunda reta, antes de finalmente cruzarem a linha de chegada. Essa pista maluca de Pescara esteve presente apenas uma vez oficialmente num evento de Fórmula 1, lá em 1957. Dos 16 carros que largaram para esse grande prêmio, apenas 7 terminaram a corrida. Mas não se preocupe, porque não houve nenhuma fatalidade durante a prova. A maioria abandonou por problemas mecânicos. Na época, o próprio Enzo Ferrari se recusou a deixar seus pilotos participarem dessa corrida, temendo pela segurança de seus pilotos. E olha que estamos falando de uma época que Nürburgring ainda estava no calendário. Então o que mais tinha nessa época era perigo em quase todas as pistas. Então para o Enzo Ferrari se recusar a participar dessa corrida, tinha que ser outro nível de perigo que estamos falando aqui, gente. Essa talvez foi a corrida mais extensa que a Fórmula 1 já teve. Tudo bem que a gente tem aquela corrida do Canadá em 2011 que durou 4 horas de duração, mas temos que levar em conta que tinha caído uma chuva infernal e fez a corrida ficar parada por mais de 2 horas. Já aqui em Pescara, a corrida durou 3 horas de duração sem nenhuma interferência. E olha que a corrida tinha apenas 18 voltas, só para vocês terem uma ideia. Depois disso, o traçado de Pescara acabou sendo aposentado e nunca mais sediou corrida de carros. E essas foram as 8 melhores curiosidades que eu trouxe para vocês apreciarem mais das histórias da nossa querida Fórmula 1, absolutamente rica de histórias para contar. E se você quiser que eu cave mais a fundo nessas histórias malucas, se inscreva aqui no Expresso F1 para acompanhar as próximas novidades desse período de férias da Fórmula 1. Beleza? Um abração para vocês e até a próxima. Valeu!